Vamos falar agora sobre o vetor de Poynting. O vetor de Poynting serve para dar a direção de propagação da luz, mas ele também tem outra função, que é dar a energia por tempo por área, ou seja, a potência instantânea por área. Então nós podemos definir o vetor de Poynting dessa maneira. Ele é 1 sobre μ0, campo elétrico vetor, produto vetorial com campo magnético. Então esse é o vetor de Poynting, como a gente pode definir. Vamos usar agora a ideia de vetor de Poynting para tentar determinar qual é o valor da energia transportada por uma onda eletromagnética. Então o vetor de Poynting, ele é dado por essa fórmula que eu coloquei aqui agora, e o módulo dele, o módulo do S, é a energia por tempo dividido pela área. Isso de forma instantânea, para um certo instante. Energia por tempo é potência, dividido por área, isso de forma instantânea. Então, o vetor de Poynting vai dar para essa onda eletromagnética qual é a potência por área de forma instantânea. Pelo que a gente já falou, que campo elétrico e campo magnético eles são perpendiculares, então quando nós fizermos esse produto vetorial, o módulo do vetor de Poynting, né, ele vai ser dado por 1 sobre μ0 e o produto entre o módulo do E com o módulo do B, tá certo? Que nós podemos escrever simplesmente como sendo E vezes B. Como nós vimos, né, existe uma relação entre E e B. Nós vimos que E é igual a C vezes B, de forma que nós podemos substituir aqui, B seria a intensidade do campo elétrico dividido pela velocidade da luz. Então, se nós inserirmos isso aqui, ficamos com E ao quadrado sobre μ0 vezes C. Então, o módulo do vetor de Poynting, que a gente pode escrever assim também para ficar mais simples, é E quadrado μ0 vezes C. Vamos usar esse resultado para tentar chegar em um valor para a intensidade. Intensidade ela vai ser dada por uma média temporal da energia por tempo por área, ou seja, uma média temporal do vetor de Poynting. Então, para isso, vamos utilizar o valor que nós tínhamos anteriormente, que nós estabelecemos para o módulo do campo elétrico, né, de Kx menos ômega t, foi isso que nós vimos. E se nós pegarmos aqui o vetor de Poynting, então eu tenho E quadrado μ0c. Então nós vamos definir aqui o que vem a ser a intensidade. Ela é dada pelo vetor de Poynting médio, que seria a energia por tempo, que é a potência, né? Por área. Isso aqui seria médio, que é a potência por área média. Então, para nós chegarmos em uma relação para a intensidade, que é algo que é mensurável, é difícil a gente pegar essa potência instantânea, mas a potência média é mais simples, nós conseguimos construir dispositivos para isso. Então, nós temos que fazer uma média sobre esse valor. Então, se eu substituo isso aqui,
eu fico com o quadrado do campo elétrico, então eu fico com o quadrado de EM, seno de kx menos ômega t, isso ao quadrado, sobre μ0c. Isso aqui eu estou só substituindo. Agora, para eu fazer a média, né? Então eu tenho que fazer o valor médio disso. Então vamos calcular esse valor médio. Esse valor médio, que vai estar relacionado com a intensidade, nós podemos escrever assim: S médio, ele vai ser igual à média desse valor que eu tenho aqui, com seno e tudo mais, ao quadrado, isso médio. μ0 e c são constantes, então não faz sentido eu calcular a média disso. Então, quanto que vale e quadrado médio? Então, o e quadrado médio ele pode ser dado pela seguinte expressão. Ele vai ser uma média no tempo, então é 1 sobre o período, uma integral indo de 0 ao período, de e quadrado dt. Então, esse e quadrado médio, então acento, ele vai ser 1 sobre período, integral de 0 ao período. O e é quem? É m ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t, integrado no tempo. Como é uma integração no tempo, não depende de x, né? Eu estou fazendo a média temporal e não a média espacial, então eu posso usar o valor mais simples possível para esse x, que seria 0. Então eu posso ficar aqui, ó, na verdade, só com isso aqui. Então eu posso ficar só com menos ômega t dt. Então daqui eu fico com e quadrado médio igual a 1 sobre período. Esse campo elétrico ao quadrado, esse m quadrado pode sair, né? Então, na verdade, eu posso escrever assim, ó. M ao quadrado sobre período, eu fico com a integral de 0 ao período de seno ao quadrado de menos ômega t dt. Ou seja, eu tenho que fazer a média do seno quadrado. Mas quanto que vale essa média? Vamos fazer aqui embaixo. Para isso, eu tenho que melhorar um pouco esse seno ao quadrado, porque essa integração direta de senos ao quadrado, né, é um pouquinho mais complicada. Então, para isso, o que eu faço é usar uma relação trigonométrica que todo mundo conhece, que seria cosseno ao quadrado de θ. Esse θ pode ser qualquer coisa, incluindo menos ômega vezes t, mais seno ao quadrado de θ, isso vale 1. E eu sei também que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, isso vale cosseno de 2 vezes θ. Então, se eu somo se eu subtraio, na verdade, essas duas coisas, né? Então, eu fico cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, isso vai dar 0. Então, aqui dá 0. E eu fico com seno ao quadrado menos seno ao quadrado, vai dar 2 vezes seno ao quadrado de θ. E eu fico com 1 vezes menos cosseno de 2θ. Então, eu posso substituir seno ao quadrado de θ por 1 sobre 2 menos cosseno de 2 vezes θ sobre 2. Então, eu posso substituir este valor aqui. Então, vou ficar com o quê? E quadrado médio. Então, acento que eu estou esquecendo. EM ao quadrado sobre o período. E eu fico com a integral de 0 ao período de 1 sobre 2 menos cosseno de 2 vezes. Lembrando aqui, né, que
o nosso θ vale menos ômega t. Então, fica menos 2 vezes ômega vezes t sobre 2 integral em dt. Então, eu posso separar a integral, fico com e quadrado médio igual a em ao quadrado sobre o período. Então, eu tenho uma integral de 0 ao período de 1 sobre 2 dt. Eu tenho menos uma integral de 0 ao período de cosseno de menos 2 ômega t sobre 2 dt. Então, eu tenho duas integrais. A primeira integral é simples, né? Ela vai dar t, e substituindo de 0 ao período, dá período sobre 2. Aqui dá 1 sobre 2, t indo de 0 ao período. A segunda integral já dá mais trabalho, mas a gente pode fazer uma substituição aqui. Vamos chamar esse termo aqui dentro de u. Então, u vale menos 2 ômega t, então du vai valer menos 2 vezes ômega dt. Então, fazendo a substituição, o meu dt ele é igual a du sobre 2 vezes ômega. E daqui também eu posso escrever o seguinte: quando o meu t vale 0, o u vale 0, e quando o meu t vale o período, que seria o outro extremo da minha integração, eu tenho que u vale menos 2 vezes ômega vezes o período. Então, aquela integral ali fica 0 ao período, que é menos 2 vezes ômega vezes t, cosseno de u. No lugar do dt, eu tenho menos du sobre 2 vezes ômega. Então, fica 1 sobre 2 vezes ômega, integral de menos 2 ômega t de período, cosseno de u, du. A integral de cosseno, ela vai ser seno. Então, eu tenho 1 sobre 2 vezes ômega, seno de u, indo de 0 a menos 2 ômega período. Observação. Menos 2 vezes ômega período, né? Que acontece? Tenho menos 2 vezes, o ômega é 2π vezes a frequência, e o período é 1 sobre a frequência. Então, corta a frequência com frequência, e eu fico aqui exatamente com menos 4π. Então, esse resultado que a gente tem, deixa eu fechar isso. Então, com esse resultado, o que a gente observa, né? Quando eu substituir 0 aqui no seno, seno de 0 é 0. Quando eu substituir esse valor, que é na verdade menos 4π, seno de menos 4π também é 0. Então, isso significa que essa minha integral aqui, ó, então isso significa que essa integração aqui, ela vale 0. Tá? Então, tudo isso que eu fiz foi para mostrar que essa parte vale 0. Então, essa parte aqui vale 0. Então, isso significa que eu vou ter aqui como resultado somente isso, né? Que é eu vou substituir aqui para o t 0, vai dar 0, e eu vou substituir o t pelo período. Então, isso mostra que o meu e quadrado médio, ele vale e médio ao quadrado sobre t, vezes 1 sobre 2 vezes o período. Período corta com período, então, na verdade, isso vai dar, o e médio vai dar em ao quadrado sobre 2. Se nós tirarmos a raiz quadrada desses dois valores, nós ficamos com
Esse primeiro termo nós chamamos ele de ERMS. Esse ERMS significa root mean square, que é o valor quadrático médio, tá certo? Então, esse ERMS é, na verdade, EM sobre raiz de 2. Isso significa que, se eu fizer o quadrado novamente, né, eu fico com EM ao quadrado. EM ao quadrado sobre 2 igual a ERMS ao quadrado. Então, nós partimos desse valor aqui de intensidade, que seria o S médio, né, o vetor de ponte médio. Então, esse valor de cima vai dar o EM ao quadrado sobre 2, tá certo? μ0 vezes C. E, como nós podemos ver aqui, EM ao quadrado sobre 2 é o próprio ERMS ao quadrado. Então, isso aqui é, na verdade, ERMS ao quadrado. Então, a intensidade ela é dada por o valor médio quadrático do campo elétrico dividido por μ0 vezes C.